44ª Regata Internacional de Gondomar, prova este ano a celebrar o centenário do Clube Naval Infante Dom Henrique. Como habitualmente, competição nas águas do Douro, aqui em Melres. E vamos já para os melhores momentos das finais da competição. Começamos com o quadriciclo setor feminino. Temos então o remo de volta a Gondomar, depois do Campeonato Nacional de Remo Indoor e o Campeonato Nacional de Fundo. O Clube Naval Infante Dom Henrique, na celebração do seu centenário, a realizar mais uma edição da Regata Internacional de Gondomar. A tarde de finais começa da melhor maneira, uma regata muito disputada, aliás, como era previsto para esta embarcação, o 4 vezes sénior feminino, a ser sempre um grande espetáculo. E naturalmente que os intervenientes a não serem muito diferentes, Sport Clube do Porto e que o Real Clube Fluvial Portuense a disputarem até à última remada o primeiro lugar desta final, elas que fizeram também eliminatórias da parte da manhã. Grande vitória para o Sport Clube do Porto, tanto ver aqui uma boa prova também para aquele que é o objetivo máximo destas equipas, o Campeonato Nacional de Velocidade. Tivemos então o Sport em primeiro, Fluvial em segundo e em terceiro o Viana Remadores de Lima. Então, acho que, acima de tudo, foi uma regata de equipa, conseguimos unir-nos, focar-nos na nossa bolha e vir para a frente. A regata foi muito renhida, acho que também é muito bom termos regatas assim competitivas. No final ganhámos nós, fizemos o nosso melhor, portanto, acho que correu bem. E na Internacional de Gondomar seguiam agora as provas veteranas. Também os veteranos constam deste programa da Regata Internacional de Gondomar. Temos apenas duas embarcações, é o 8 mais masculino e o double veterano feminino. O double veterano feminino contou com eliminatórias e a final, grandes vencedoras é o Viana Remadores de Lima, segundo lugar misto Vila Condense com a Naval e em terceiro lugar a Académica. No setor masculino temos então a embarcação de 8 mais, provas também sempre muito interessantes de ver, sempre muito disputadas. O grande destaque vai para a equipa do Vila Condense e vemos agora nas imagens. Tomaram a dianteira da prova muito cedo e foi só estender, até porque, como sabemos, os veteranos têm aplicação de handicaps. Em primeiro lugar, Vila Condense, segundo, VRL e terceiro, Académica. E agora espreitamos o remo adaptado. O remo adaptado, esse com uma presença muito forte, não só na RIG, mas do próprio Clube Naval Infante Dom Henrique. Eles são um dos grandes clubes que apostam nesta vertente. Tivemos nas imagens e a grande vencedora da categoria PR3 Inês Pereira, em primeiro lugar também na PR2 Beatriz Alves e em PR1 José Santos, também do Infante. E já o quadriciclo sub-17 feminino. Os sub-17 femininos a competirem também no 4 vezes feminino e no 8 mais masculino. Elas que então, numa prova que contou com 5 participantes, o grande destaque vai para a equipa do Clube do Remo do Minho. Já são participação muito assídua na Regata Internacional de Gondomar. A equipa da casa, o Clube Naval Infante Dom Henrique, a ter que ficar na segunda posição, e a fechar o pódio temos o quarteto misto do Vila Condense com o Sport Clube do Porto. E regressamos aos absolutos. Aqui está o 400 masculino. Passamos agora para o escalão absoluto. Olhos postos, obviamente, nesta luta fluvial Clube dos Galitos. Eles que já no último ano tiveram regatas muito acesas, entre eles sempre muita incerteza. Campeões nacionais, a equipa do Galitos, que vemos agora nas imagens ao fundo, a não conseguir acompanhar portanto, a velocidade, o ritmo imposto pelo quarteto do Fluvial, Cláudio Rodrigues, José Canha, Duarte Castro e Nuno Coelho, a vir aqui então demonstrar o trabalho que têm feito ao longo da época e eventualmente a mudar agora também a sua atenção para o Campeonato Nacional de Velocidade. E portanto mais uma etapa neste processo. Em segundo lugar tivemos a equipa do Galitos e a fechar o pódio nova tripulação do Clube de Remo Minho. A prova, mais uma vez, foi muito bem disputada. Temos uns adversários que são os atuais campeões nacionais, o Galitos, que é uma tripulação muito forte, que está a trabalhar muito bem, tem vindo a evoluir de ano para ano, mas nós este ano estamos lá para tentar voltar a roubar o título, que já foi nosso nos outros anos, e agora queremos voltar a trazê-lo para casa. Estamos a falar já do Nacional de Velocidade em Montemor. A ideia é recuperar o título justamente neste confronto que houve aqui hoje com o Galitos. Exatamente, já tivemos o confronto também na semana passada, defrontámos-nos também na Bélgica, fomos
tanto nós como o Galitos estivemos em competição na Bélgica. Para já temos tido nós a vantagem, mas no Nacional é uma prova diferente e vamos ter que dar o nosso melhor para conseguir trazer o título para casa. E o quadrischool masculino. Também no quadri esperava-se uma boa regata. Nas imagens o clube da casa, o Clube Naval Infante do Henrique, eles que ficaram no Campeonato Nacional de Fundo na segunda posição, muito próximos da excelente equipa da Associação Académica de Coimbra, a marcarem aqui o ritmo nesta final A, prova que contou também com eliminatórias e, portanto, os 6 primeiros classificados a fazerem agora aqui a marcarem a sua presença nesta final A. Prova muito interessante. Para o primeiro lugar não tanto, porque o Infante desde cedo marcou essa posição, destacadíssimos, mas prova muito interessante para o segundo lugar, com 3 equipas separadas por poucos segundos. Fica então o Fluvial com a medalha de prata e o Viana Remadores de Lima em terceiro lugar. A prova foi muito boa, acho que foi a nossa melhor prova até hoje, conseguimos melhorar bastantes coisas, ser bastante competitivos e chegámos à frente como queríamos. E vitória em casa, aqui na celebração do centenário, tem um sabor especial esta tarde. Sim, ganhar é sempre bom, em casa ainda melhor, mas este ano o sabor ainda foi melhor. E a seguir temos o Nacional de Velocidade em Montemor. O Infante no quadri não esteve, digamos, em jogo para o título no ano passado. E este ano, como é que está a equipa? O objetivo, desde o início do ano, é bastante claro. Este ano passa pelo quadri school e, no fundo, o título escorregou-nos por um bocadinho e agora vamos ao de velocidade com a clara intenção para ganhar. E os sub-17 aqui com o 8 masculino. Voltamos a mais uma prova de 8, sempre espetacular, e podemos ver já na largada muita coisa a acontecer. O papel do timoneiro aqui é determinante e podemos ver ali uma das equipas do Infante e a Associação Naval de Lisboa com alguns problemas na altura da largada. Portanto, é determinante uma boa saída, sem precalços, marcar logo a vantagem, e foi isso que a equipa da casa, Clube Naval Infante do Henrique, conseguiu fazer. Eles distanciaram-se com uma largada muito forte, impuseram o ritmo nesta final A e a partir daí foi só gerir toda esta vantagem, que acabou por ser uma vantagem de 17 segundos face ao segundo classificado, o Viana Remadores de Lima, e na terceira posição o Vila Condense. Também estas tripulações com olhos postos no Campeonato Nacional de Velocidade, que será de 1500 metros e não 2000. E vamos escutar justamente a tripulação do Infante, tripulação vencedora, a timoneira Diva Marques, explica-nos a sua função. Eu percebi que os meus meninos estavam um bocadinho desmotivados no início da prova, mas esse é o meu papel, é metê-los com a cabecinha dentro do barco, é fazê-los pensar só na vitória, dar tudo de si, porque eles têm tudo lá, só que falta acreditar neles mesmos, e é esse o meu papel, é puxar por eles, é fazer o rumo certinho, o melhor rumo possível. Nós estivemos ali, nós batemos um bocado na largada, mas foi para fazer o melhor rumo possível, saímos por cima, é isso que é preciso. Depois da largada foi sempre concentrá-los na técnica, manter sempre o ritmo, e eles foram-se embora completamente, eu fiquei muito orgulhosa deles. E já a embarcação monolugar masculina, o skiff. Para esta prova não havia muita expectativa relativamente ao que poderia acontecer. Naturalmente que o Diogo Gonçalves, que vemos agora nas imagens, iria desde cedo marcar o ritmo. Foi isso que ele fez, uma largada muito forte, desde cedo a saltar para a frente, e a partir daí foi só gerir. Eventualmente alguma expectativa face ao segundo lugar, tínhamos David Silva e João Veloso com boas possibilidades de lutarem pelas medalhas, mas o João Veloso do Viana Remadores de Lima, a confirmar a excelente época que tem feito ainda como júnior, garante-se o segundo lugar, e o David Silva na terceira posição. Foi uma prova boa, as condições estavam boas, estavam rápidas. Apanhámos chuva, foi das poucas provas que apanhou chuva, mas isso pode apanhar qualquer pessoa aqui na nossa modalidade. Mas acabou por ser uma boa regata. Apanhei apenas ali umas ondas na parte final e peço desculpa por os meus protestos no final da regata, mas foi o calor do momento, mas foi bom. Olha, bons indícios para o Nacional de Velocidade? Claro que sim. Esta época está a ser um pouco diferente, estou a deixar de remar tanto no skiff, a apostar mais no quadri na seleção nacional, mas o skiff é sempre o objetivo e portanto, são bons indícios para o nacional, claro que sim. E de novo o remo adaptado no programa. Mais uma prova de remo adaptado. Nesta prova tínhamos apenas
atletas PR3 e PR3I, portanto atletas com mobilidade total. Nas imagens, e grande destaque para Nuno Picado da Associação Naval de Lisboa, que consegue finalmente, ao fim de tantos embates contra André Teixeira do Infante, a conseguir assim a tão desejada vitória. Ele vence então esta prova de PR3, com a prova de PR3 ia ser ganha pelo Emanuel Soares do Sport Clube do Porto. E na reportagem agora Luís Araújo, o presidente da Câmara Municipal de Gondomar. Nós estamos a celebrar o centenário dessa grande instituição gondomarense, que é o Clube Naval Infante Dom Henrique, e este espaço é magnífico, é fácil chegar cá e depois quando chegamos temos esta paisagem deslumbrante e hoje o rio está extraordinário para as provas, portanto este é o melhor local para estarmos no domingo à tarde. Portanto o sítio é ótimo, quando me pergunta sobre o local é extraordinário. E o 200 masculino? O 200 com uma forte participação de tripulações júniores, destaque óbvio para esta equipa que temos agora já na liderança, a equipa do Viana Remadores de Lima. Ainda assim, a dupla Matias Dias e Simão Dias do Sport Clube do Porto a tentar acompanhar a dupla de Viana o máximo tempo possível, mas apenas até aos 1000 metros, à altura em que a dupla de Viana consegue ganhar a vantagem e consolidar assim a primeira posição. Naturalmente que sendo uma equipa júnior é um bom resultado para esta dupla do Sport, que tem como perspectiva a participação na Cúpula Agenense em agosto pela equipa nacional, sendo o terceiro lugar atribuído ao Clube do Remo do Minho. Foi controlada, foi a primeira regata que nós fizemos no âmbito de 2 km, foi o culminar de um trabalho durante meses e sim, foi bem executado. E é um bom patamar para o Nacional de Verão, que aí vem. Justamente, temos aqui um bom indício para o Nacional de Velocidade? Sim, será um dos nossos objetivos, será continuar o bom trabalho que fizemos aqui e ganhar o Nacional de Velocidade. E ainda o setor masculino com o Double School. Mais uma prova muito bem participada, olhos postos na dupla que já vemos na dianteira e agora num plano bem mais perto, a dupla na naval, Afonso Santos e Pedro Rodrigues, atletas da equipa nacional também, com excelentes resultados nesta embarcação ao nível de júniores e sub-23, olhos postos, muito trabalho no sentido de representar o país nas competições internacionais, eles que vieram também recentemente de uma participação internacional em Gante, com o Afonso inclusivamente a conseguir a vitória nesta mesma embarcação, com o companheiro da Académica Marcelo Simões. Portanto, uma prova bem conseguida desta dupla que veio apenas aproveitar para competir e consolidar o trabalho que têm feito. Segundo lugar, Jesus Alvarez e Brais Martins domingo, e a terceiro mais uma dupla que representa a equipa nacional da ANL, Diogo Cabral e do Fluvial André Dias. Correu muito bem, nós conseguimos fazer um bom plano de prova, sentimos-nos bem, sentimos frescos e foi uma boa prova, foi uma boa concorrência também. Temos 2 atletas júniores também da seleção, foi bom fazer uma prova contra eles. Justamente, como é que está o trabalho na seleção, neste caso também no double, para ti? Neste caso está a correr muito bem, temos andado a ter muitos bons treinos, boas sensações e estamos com boas perspectivas para as próximas provas. E já o ski feminino? O ski feminino, como habitual, também uma prova muito equilibrada. Vemos nas imagens a Marine Talandier, que desde cedo assumiu a dianteira, ela provavelmente sabendo também das adversárias que tinha a optar por esta estratégia que lhe permitia de alguma maneira controlar um bocado o que eram os ataques que podiam vir, e falamos concretamente também da Carla Mendes, que temos agora na imagem, uma atleta muito experiente. Ela veio aqui claramente para ganhar, como já é hábito. Tínhamos também na luta a atleta da ANL, Helena Costa, ainda sub-23, que tem demonstrado também ao longo do ano boas capacidades no skiff, mas a vitória a não deixar dúvidas nenhumas. Marine Talandier, vencedora atleta da Académica com cerca de 6 segundos de vantagem, e uma luta muito interessante que vamos ver agora. Carla Mendes consegue nas últimas remadas garantir a medalha de prata com Helena Costa da ANL muito próxima, portanto ficam aqui boas perspectivas para o Campeonato Nacional. Foi muito boa, eu não estava à espera disso, foi mesmo os bons resultados dos treinos e pronto, a prova correu muito bem, foi muito bom. Condições do rio hoje? Foi muito bom, não havia nenhum vento e não havia ondas, o rio estava muito bom. E agora o 200 feminino? O 200 feminino com uma boa participação, uma tripulação
claramente em ascensão por parte dos clubes, com uma aposta cada vez mais forte nesta embarcação e também no ramo de pontas. Vemos nas imagens já Sport Clube do Porto com uma boa largada, elas e o VRL que tentaram sempre tomar a dianteira da prova, nesta fase ainda com alguma incerteza, e vemos meio de prova quão próximas estas tripulações estão. Na imagem de Ana Ferreira do VRL a tentar conduzir ali a sua equipa para lugares de medalha, elas que acabam por perder a medalha nos últimos metros. Foram 3 segundos entre o primeiro e o quarto classificado. Vitória para o Sport Clube do Porto com Rita Faria e Inês Silva, segundo lugar VRL e em terceiro lugar Fluvial Portuense. Foi uma prova bastante difícil, considerando que já tínhamos as outras provas e que já tinham sido bastante renhidas, mas nós estávamos confiantes só no nosso barco. Estávamos mais confortáveis a meio, depois as outras vieram-nos apertar, mas no fim acabámos por conseguir. Numa prova como estas, em que tivemos que ir ao photo finish para ver quem é que ganhou, é preciso acreditar mesmo até ao fim. Foi mesmo muito renhido, nós estávamos a dar tudo o que tínhamos e não tínhamos, por isso foi muito bom fazer a prova e também estou contente de ter tanta competitividade e dá sempre um gosto melhor à vitória, obviamente. E do 200 para o Double School. O Double School que contou então com eliminatórias na parte da manhã. Temos então aqui as 6 finalíssimas a disputarem as medalhas. Neste momento 3 tripulações muito próximas, Sport Clube do Porto, Clube do Remo no Minho e aqui mais próximo de nós a dupla do Viana Remadores de Lima, esta dupla que acaba por não conseguir acompanhar a intensidade imposta pelas 2 primeiras tripulações. Sport Clube do Porto, que a partir dos 1500 metros consegue ganhar cerca de um barco e responder a todos os ataques da dupla do Minho, que vai contentar-se apenas com o segundo lugar. Disputa muito interessante também para o terceiro lugar entre o Fluvial com uma equipa júnior e com uma equipa sénior. Portanto, tivemos em primeiro o Sport Clube do Porto, em segundo o Minho e em terceiro lugar a equipa do Fluvial Portuense. Foi uma prova boa, desde o início fizemos a prova para a frente, uma largada bem consistente e fizemos o nosso trabalho, simplificámos as coisas e fizemos um ritmo bem sustentável e pronto, e conseguimos a vitória, foi muito bom. 2 quilómetros razoavelmente confortáveis, não é? Sim, acho que desde o início encontramos um ritmo confortável, sempre para dar o nosso melhor e foi manter até ao fim e deixar tudo o que tínhamos para deixar no Rio. E agora vamos para as provas de 8 na Internacional de Gondomar, a regata do centenário este ano. Para já, o 8 absoluto. Mais uma prova muito intensa, o 8 absoluto é sempre uma prova com muita intensidade. Foram feitas eliminatórias da parte da manhã, tínhamos inclusivamente algumas tripulações júniores a conseguirem chegar à final. Víamos nas imagens a Académica com uma boa largada e o Infante que também com uma equipa jovem a conseguir sair para a frente e depois a Académica a aumentar a distância à medida que os metros passavam, sendo a luta para o segundo e terceiro lugar a ficar muito incerta. Portanto, o Fluvial e uma largada menos bem conseguida a conseguir fazer alguma recuperação para chegar ao segundo lugar e a luta para o terceiro lugar a ficar muito intensa entre o Viana Remadores de Lima e o Infante, com a medalha de bronze a sorrir aqui à equipa da casa. Foi boa, com muito boas sensações, é o resultado de um trabalho de equipa. Muito, para nós estarmos aqui hoje, muitos colegas não puderam estar, portanto queremos dedicar o trabalho à Madalena, à Marrine, ao Alex, ao Diniz, ao Ramos e ao Goma e acima de tudo deixar uma homenagem ao Humberto Gomes, que faleceu recentemente. Este título é para ele e esperemos agora ganhar muitos mais. Tiramos aqui bons indícios para o Nacional de Velocidade, temos aqui uma equipa com elementos que regressam, com alguns elementos que estiveram presentes no ano passado, a discussão fluvial académica para o 8 no Nacional de Velocidade, como é que está aqui o pulsar da equipa? Sim, esse é o nosso grande objetivo, foi para isso que aqui viemos hoje e é para isso que estamos a preparar para o Nacional. Portanto, as sensações foram mesmo muito boas e agora temos que continuar a trabalhar para depois no Nacional trazermos a taça para Coimbra. Fluvial há 3 anos, Académica há 2 anos, Fluvial no ano passado. E este ano tem que ser para a Académica outra vez. É para isso que lutamos todos os dias. E agora uma inovação na Regata Internacional de Gondomar, nesta 44ª edição, a Regata do Centenário, celebrando os 100 anos do Clube Naval Infante Dom Henrique. Regatas universitárias, para já o setor feminino com Porto, Oxford e Cambridge. Temos então aqui a presença de 2 colégios pertencentes às famosas universidades Oxford e Cambridge, do lado de Oxford Oriel e do lado de Cambridge Clares College.
estas universidades a mandarem assim em representação estas equipas, portanto uma equipa feminina e uma equipa masculina em cada uma das universidades. São colégios que vêm de um país onde o remo é a modalidade rei, digamos assim, e portanto é sempre muito bom termos este tipo de equipas a participar nas nossas competições nacionais. Destaque claro para a equipa do Porto, que se apresentou aqui com uma seleção de atletas masculinos e femininos para tentar dar a melhor réplica às equipas britânicas e a conseguirem então uma grande vitória com uma margem muito interessante. Esta junção de atletas de vários clubes a conseguir aqui o melhor resultado possível, que seria então a vitória. Então, a prova no início foi um bocadinho difícil, achámos que estava tremido, estávamos ali lado a lado, chegámos a estar a perder até, mas depois pronto, fomos confiantes, ouvimos a nossa timoneira, estávamos todas juntas e conseguimos passar para a frente delas e de resto foi um bocadinho controlar até ao fim e tentar não baixar a cabeça e continuar sempre. Olha, e o Porto bem à frente, Oxford e Cambridge, as britânicas não assustaram. Sim, nós no início, quando soubemos que íamos remar contra elas, estávamos um bocadinho assustadas, porque pronto, tem muito nome, mas depois quando vimos que conseguimos passá-las e fomos ganhando cada vez mais distância, percebemos do que éramos capazes e ficámos sem medo. Olha, és neta do José Maria Pedroto. Sim, é verdade, é verdade. Então, futebol não e vieste para o remo? O futebol não é muito para mim, nos desportos assim de equipa que tem muita tática, não era muito para mim. O futebol nunca cheguei a experimentar, mas gosto muito de ver, apoio o Porto e pronto, mas o remo é a minha paixão. It was great, yeah. Thanks for having us. We had a great time, we had a great race, we had a great weekend here in Porto. I believe your first time in this river, Douro River. What do you think about this water? It's very nice, very clean, very wide, less windy than we're used to. Yeah, it's a very, very pretty river, very pretty landscape. E também a regata universitária de 8 no setor masculino, novamente com Porto, Oxford e Cambridge. A regata masculina foi talvez mais disputada do que a feminina, até aos 1000 metros, podemos dizer assim, porque a equipa da Universidade do Porto, a partir dos 1000 metros, e já vemos nas imagens, consolida esta primeira posição com todos estes atletas que compõem esta embarcação, muito experientes neste tipo de embarcação, e aí já temos a ver alguns, já fizeram várias provas no dia de hoje, muitos deles em embarcações de pontas, 400, 8, portanto a virem aqui consolidar todo esse trabalho. A luta do segundo lugar foi mesmo muito interessante e acreditamos que seja já habitual entre estas duas entre estes dois colégios e é, como nós sabemos, entre as duas universidades, Oxford e Cambridge, e portanto a Universidade do Porto a conseguir a primeira classificação. Em segundo lugar tivemos, contrariamente ao setor feminino, a Universidade de Oxford, e em terceiro lugar tínhamos então o Clare's College da Universidade de Cambridge. Então foi uma prova tranquila, foi uma prova fixe porque não é todos os anos que há uma regata de centenário e pronto, é bom poder participar na regata do centenário. E a equipa do Porto, da Universidade do Porto, bem à frente de Oxford e Cambridge, estes nomes britânicos não assustaram? Não. Eles chegaram aqui, obviamente são estudantes de Oxford e Cambridge, das prestigiadas universidades, mas também são estudantes como nós, portanto têm as suas remadas e vieram cá competir e é ótimo ser esta convivência entre os diferentes estudantes e os diferentes amantes do desporto. But it was beautiful out there, you know. We went out with a plan, we executed that plan, and I just kept. Sorry, I want to thank the boys for being here with me at this time, and I want to thank the University of Porto, this establishment, because this is one of the greatest days of my life personally, and I know of my friends' lives here, and just thank you so much. You left it all. E já um balanço final com o Arnaldo Azevedo, o presidente do Clube Naval Infante Dom Henrique. Hoje foi um dia muito importante para nós, uma regata muito emblemática no panorama nacional do remo, no remo nacional, com a participação dos ingleses, portanto que nos engrandeceu ainda mais a regata. Foi um dia excelente de remo para a modalidade.
E assim foi a reportagem da Regata Internacional de Gondomar, edição 44, a regata do centenário do Clube Naval Infante Dom Henrique.